ao XPA Market Updates. Eu sou Arthur Wichmann, CIO da XP Private. Gente, eu queria falar com vocês sobre duas coisas no que diz respeito ao mês de outubro, que foram muito importantes, né? Uma que vai durar mais tempo, a gente vai continuar discutindo, né, a trajetória da taxa de juros norte-americana durante bastante tempo ainda. E por que isso importa, né? Porque a taxa de juros norte-americana é considerada a taxa de juros livre de risco para o mundo como um todo, e toda vez que ela oscila, preços de ativos no mundo inteiro, seja de uma debênture no Brasil, seja de uma ação nos Estados Unidos, também oscilam. E em relação a isso, a gente tem uma dúvida muito grande, o mercado tem uma dúvida muito grande, que é, poxa, nós já estamos próximos do fim do ciclo de alta, e se a gente já estiver próximo do fim do ciclo de alta, o que isso significa para a taxa de juros longa norte-americana, né? A taxa de juros dos títulos de 10 anos do governo norte-americano. Nesse ponto, a gente acha que ainda é muito cedo para você declarar, entendeu, o fim de todas as preocupações. Vamos lembrar, a economia norte-americana é uma economia que cresceu quase 5% no terceiro trimestre, é uma economia cuja inflação está convergindo para a meta do Fed, mas ainda está distante da meta do Fed, então é muito cedo ainda para você declarar vitória nesse combate com a inflação. A dúvida que a gente tem é em que velocidade a economia norte-americana desacelera de tal forma que você possa ter a convergência da inflação para a meta. Se a economia continuar crescendo na velocidade, ela não precisa nem crescer na velocidade que ela cresceu no trimestre passado, mas se ela continuar crescendo acima do potencial, você tem que assumir que a convergência da inflação para a meta vai ser mais lenta, o que implica que as taxas de juros vão ter que ficar mais altas por mais tempo. Em português, claro, a liquidez em dólar do mundo continua sendo drenada de certa forma, né? Você vive um mundo de juros alto e de dólar forte, o que tende a sugar a liquidez em dólar do mundo como um todo. Então, o fator global é o preponderante no que aconteceu para o preço dos ativos em outubro. Mas também você teve um fator doméstico muito importante aqui. A gente tem que discutir a possível revisão das metas fiscais. A gente teve um anúncio, ou digamos assim, uma conversa por parte do presidente da República e agora toda uma discussão em torno de se o governo deveria manter ou não a meta de déficit zero para o ano que vem. Lembrando, né, na nossa visão, o governo brasileiro tem uma vulnerabilidade, que é o excesso de endividamento, combinado com déficits crônicos, né? Então, quando a gente olha para essa combinação, a gente vê uma dívida crescente ao longo do tempo e o mercado sempre desgosta de ver dívidas crescentes ao longo do tempo, né? A discussão de dívida ela é uma discussão que suscita muitas opiniões, mas assim, sobre qual nível, existe um nível crítico de endividamento a partir do qual a gente entra numa crise ou não. Eu acho que essa discussão ela é menos relevante, mas a discussão relevante o que importa é a trajetória, né? E quando a gente vê a trajetória do endividamento público crescendo ao longo do tempo, o mercado começa a se preocupar, tá? Então, toda essa discussão sobre qual vai ser o déficit ano que vem, se a gente vai ter uma revisão da meta ou não e o que isso implica para a execução fiscal, foi uma discussão que também dominou um pouco a precificação de ativos brasileiros, né? Então, quando a gente vê junto esses dois fatores, a gente teve um outubro que foi um mês difícil para preço de ativo, tá? Onde a preocupação com os juros norte-americanos, com a redução da liquidez em dólar, fez com que você fosse mais seletivo, que o mercado fosse mais seletivo na escolha de onde alocar capital. E sob esse ponto de vista, quer dizer, a discussão fiscal no Brasil, ela é uma discussão que não é muito bem-vinda exatamente nesse momento no qual a liquidez global está sendo diminuída. Então, você teve um mês difícil em outubro, a gente não fez nenhuma grande mudança no portfólio, a gente continua achando que os ativos ligados à inflação, que ativos reais são importantes nesse momento, quer dizer, um dos riscos que a gente vê para frente, né? O Banco Central brasileiro tem feito um bom trabalho de fazer a convergência da inflação em relação à meta, mas acho que, poxa, ter a proteção contra a inflação nos seus portfólios, nos seus ativos, é absolutamente essencial ao longo do tempo.
a gente continua com a posição overweight em títulos ligados à inflação, a gente continua com a posição neutra em bolsa. A discussão de verdade, quando você tem esse nível de taxa de juros real no Brasil e esses títulos ligados à inflação são bastante atraentes. Como é que você compara o equity risk premium, a discussão de ações como um todo, com renda fixa. Então não é que a gente não reconheça que a Bolsa Brasileira é barata, é que a gente só questiona o valuation comparado com alguns outros títulos de renda fixa, especialmente os ligados à inflação. Então é isso que a gente tinha para conversar com vocês aí sobre outubro. De novo, um mês que foi difícil para preços de ativo. Acho que a gente vai ver aqui em novembro e dezembro a continuação desse processo. Eu já adianto que para vocês em novembro e dezembro a gente vai continuar falando de juros nos Estados Unidos, vamos falar no ano que vem sobre juros nos Estados Unidos. A discussão fiscal a gente espera ter uma definição em um período de tempo mais curto. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, um abraço a todos.